O relativismo ele quer destruir essa ideia, que existe uma ideia absoluta. Para nós cristãos, essa ideia absoluta tem um nome: Jesus. Eu sou a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E é interessante, professor, observar que ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade, o pensamento cristão, ele veio crescendo junto com o pensamento justamente dos cientistas, justamente dos sociólogos, dos antropólogos. Então, o que acontece? Dizer que eu creio numa verdade absoluta não é nenhuma humilhação. Pelo contrário, né, professor? Então, essa busca do relativismo, ou melhor, essa destruição da ideia de Jesus através do relativismo, de fato, rompe a dignidade humana. Não é isso mesmo, professor? E por que rompe a dignidade humana? Por que o Papa diz que nós não podemos ser plenamente humanos sem a gente não encontrar a verdade? É muito fácil. O que disse Jesus? A verdade vos libertará. Ora, se eu não quero a verdade, se eu vou andar na mentira, eu vou andar no caminho contrário, da escravidão. Se a verdade liberta, a mentira escraviza. Ora, se não existe a verdade, então eu vou andar na mentira, então eu vou andar na escravidão. E aí o ser humano não pode ser plenamente realizado. Conclusão óbvia, fácil, que a gente tira. Agora, o jornalista aqui diz uma coisa muito interessante. Por que atacam o Papa? Porque não querem que as pessoas encontrem a verdade. Aí é fácil de você manipular as pessoas. Sabe o que acontece quando não existe a verdade? Aí o que manda é a maioria. A maioria que manda. Não é a verdade que manda, é aquilo que a maioria... Se a maioria quer o aborto, então o aborto é a verdade. Se a maioria quer a eutanásia, então a eutanásia é a verdade. Vocês entenderam? Então a verdade não é o correto, o certo, é o que a maioria quer. Agora, por que entrou o nazismo na Alemanha? Porque a maioria quis. E o nazismo foi bom? O nazismo foi uma verdade? Não. Por que entrou o comunismo na Rússia através da Revolução Bolchevista? Porque a maioria quis, impôs uma revolução. E foi bom? Foi terrível. Então, a verdade não está com a maioria, a verdade está com aquilo que é correto. Entende? Se você destrói a verdade, você destrói tudo. É por isso que o jornalista colocou isso aqui de maneira bem clara. Bom, vamos para outra notícia. Essa semana a revista Veja publicou algumas frases de alguns líderes radicais muçulmanos que eu fiquei assustado. Eu até trouxe aqui, né, alguma dessas frases. Vejam bem, há muçulmanos que são sérios, no sentido de que não são radicais violentos, especialmente os sunitas, mas existe uma ala radical xiita que é de assustar. Por exemplo, a revista Veja publicou essa semana uma palavra do Sheikh Yusuf Al-Qaradam, que é do grupo Irmandade Muçulmana do Egito. Ele simplesmente disse assim: depois da libertação do Iraque, faltará conquistar Roma. Isso significa que o Islã vai retomar a Europa pela terceira vez. Vamos conquistar a Europa, vamos conquistar a América, até a América. Isso ele disse numa conferência promovida pela MAIA, a Organização de Muçulmanos Jovens, em Toledo, nos Estados Unidos, em 95. Depois, outra citação foi com enorme pesar que eu vi, ele dizendo, foi com enorme pesar que eu vi o imã de Meca dizer ser proibido matar civis, mesmo em Israel. Quer dizer, ele achou triste dizer que não pode matar civil. Isso participando de um debate sobre ataques suicidas promovido pela revista Middle East Quarterly em 2003. E aí uma série de outras citações, por exemplo, uma em relação às mulheres, que é algo que não tem cabimento, né? Pode até haver algumas mulheres que não concordem em apanhar de marido e vejam a punição como humilhação. Muitas mulheres, porém, gostam de apanhar e consideram adequado que o marido bata nelas apenas para fazê-las sofrer, participando da conferência de clérigos muçulmanos sobre as regras religiosas para o espancamento de esposas. Bem, essas afirmações e outras foram publicadas pela revista Veja no último número. Algo realmente assustador, né? O que a gente lamenta é, por exemplo, essa mentalidade de querer, inclusive, dominar Roma, dominar a Europa, dominar a América.
né? Houve um califa muçulmano que lá pela Idade Média disse que o Solimão, que o desejo dele era um dia ver o cavalo dele comer aveia sobre o altar da Basílica de São Pedro. Quer dizer, não pode haver esse desrespeito com a fé, com a religião dos outros. Não é? Se os nossos irmãos muçulmanos querem ser respeitados, então precisam respeitar os outros. Eles vêm para o Oriente, constroem as suas mesquitas, rezam tranquilamente nas suas mesquitas, mas infelizmente a mesma coisa não acontece lá no Oriente. Lá não se pode construir igreja católica, não se pode muitas vezes, né, viver o catolicismo. Quer dizer, então falta o quê? É outra coisa que o nosso Papa tem batido constantemente: liberdade religiosa. Liberdade religiosa. Eu tenho a minha fé, tenho que respeitar a fé do outro e não pode haver violência por causa disso, né? O Papa insiste no diálogo entre as religiões, num diálogo amigável, né? Agora, dentro de uma conotação dessa, não tem jeito de você viver um diálogo. E agora a gente vai chamar a catequese do Papa Bento XVI desta quarta-feira. O Papa fez uma catequese muito bonita sobre mais um santo e também doutor da Igreja. O Papa está fazendo uma série de catequeses sobre esses grandes santos doutores da Igreja. Está pronto aí? Vamos ver. Bento XVI falou sobre o francês São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. O pontífice apontou nos ensinamentos do santo como estrada para a verdadeira obediência. Eis a regra da vossa obediência que vos escrevo em letras maiúsculas. Fazer tudo por amor, nada por força. Amar mais a obediência que temer a desobediência. Deixo-vos o espírito de liberdade, não aquele que exclui a obediência, porque essa é a liberdade do mundo, mas aquele que exclui a violência, a ânsia e o escrúpulo, recordou o Papa. O Santo Padre também lembrou que a época que vivemos hoje busca a liberdade com violência e inquietudes. Exatamente por isso se torna tão atual os ensinamentos do grande mestre de espiritualidade e da paz que foi São Francisco de Sales. São Francisco de Sales lembra que cada ser humano traz inscrita no íntimo de si a nostalgia de Deus. Na saudação aos fiéis de língua portuguesa, o Papa salientou: em Deus encontrareis a verdadeira alegria e a realização plena. Para tal, dou-vos a minha bênção. Ide em paz. Não sei se vocês estão percebendo, mas o Papa está fazendo uma série de catequeses sobre grandes santos da Idade Média, já também entrando na Idade Moderna, né? E santos doutores. Já falou de Santa Teresa d'Ávila, São Pedro Canísio, falou de São João da Cruz, todos doutores da Igreja. E agora, hoje, na quarta-feira, falou de São Francisco de Sales, um grande doutor da Igreja, foi bispo de Genebra, né? E um homem extraordinário, né? Dom Bosco, o São João Bosco, era assim, devotíssimo dele, que São João Bosco é do ano 1800, né? São Francisco de Sales é de 1500 e pouco, né? E São João Bosco idealizou, inclusive, a obra salesiana em cima dos ensinamentos de São Francisco de Sales, por isso chamam-se salesianos, vem aí de Sales, de São Francisco de Sales. Então, é muito interessante, é muito enriquecedor a gente acompanhar essas catequeses do Papa, e elas são transmitidas pela Canção Nova. Toda quarta-feira, e no horário do almoço, mais ou menos meio-dia, a Canção Nova transmite a catequese, traduzindo do italiano para o português online, para que a gente entenda tudo, e a gente pode ver muita coisa bonita nesse santo. Por exemplo, São Francisco de Sales, ele viveu logo depois da Reforma Protestante, então fez um trabalho gigantesco, não é? Na chamada Contra-Reforma, ou na Reforma Católica, para vencer toda a dificuldade que a Reforma Protestante trouxe para dentro da Igreja Católica. Ok?
Muito bem, vamos continuar então aqui as nossas notícias, só que antes eu quero lembrar de uma coisa também muito importante, que a gente não pode esquecer. Essa televisão que você está assistindo é uma televisão católica, a serviço da Igreja Católica, toda hora está transmitindo coisas do Vaticano, não é? E que é mantida pela sua contribuição. Já são mais de 20 anos desse jeito, a providência divina mantendo essa obra, mas a providência divina, ela mantém como? Através das causas segundas. O que quer dizer isso? Não chega um anjo aqui no final do mês e entrega um cheque aqui para a Canção Nova pagar suas despesas. Não é assim que Deus faz, não. Deus pega um pouquinho do dinheiro de cada um e aí forma um montante necessário para fazer esta obra, esta evangelização acontecer. Então, a gente, em primeiro lugar, agradece àqueles que ajudam. Há pessoas que são muito fiéis na sua contribuição e não falham nenhum mês, ok? Agradece muito àqueles que ajudam. E pede a você, né, que se enriquece também com a Canção Nova. Agora, por exemplo, vamos ter o acampamento de carnaval. Você vai poder assistir todas as palestras, as pregações que acontecerem aqui. Entende? Isso é para você um verdadeiro retiro espiritual que você faz dentro da sua própria casa, se você quiser. Então, ajude o sistema, né, de comunicações de Canção Nova a manter rádio, TV, internet, para que então a gente possa evangelizar este mundo. Ok, vamos continuar com as nossas notícias. Mais uma notícia ligada ao nosso Papa, que veio do dia 27 de fevereiro. Né? Muçulmanos que planejavam atentar contra o Papa foram capturados. Vejam bem. A polícia italiana capturou nesta sexta-feira, na cidade de Brescia, na Itália, ao norte da Itália, 6 muçulmanos pertencentes ao movimento fundamentalista do marroquino Al-Adli, Justiça e Caridade, acusados de ter entre seus alvos o Papa Bento XVI. Conforme informou a agência ANSA, os 6 muçulmanos tinham formado uma célula secreta dentro do movimento islâmico. Nos documentos expropriados encontraram referências a Bento XVI, a quem culpam pela conversão ao catolicismo de Magdi Alan, parlamentar italiano de origem egípcia, que no ano 2008 deixou o islamismo. E por isso era necessário castigar o Papa, tal como consta em um dos papéis requisitados dos muçulmanos. É interessante lembrar que em 29 de abril do ano passado, a polícia italiana também expulsou 2 marroquinos acusados de planejar um atentado contra o Papa Bento XVI. Então é a segunda vez que muçulmanos tentam assassinar o Papa Bento XVI. Então, se esse Papa sofreu algum atentado, a gente já sabe de onde vem. Não é? Então, fica aqui um apelo mais uma vez. Não é? Aqueles muçulmanos que são ao lado da paz, ao lado da concórdia, que querem um diálogo ecumênico, que trabalhem dentro do próprio universo muçulmano, para que não aconteça esse tipo de coisa. Vamos nos respeitar, né? Vamos viver o amor de Deus em todas as religiões, mesmo que não seja a nossa religião.